Por favor, abra sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Que culto bom, Jesus. Aleluia. Aleluia. Um legítimo culto pentecostal. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso número 1. Desde o início desse culto, rapaz, desde a hora que o pastor Júnior Galdino estava clamando, existe uma nuvem de glória aqui nesse lugar, né, rapaz? O céu está bem baixinho, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é um bom dia para os crentes voltar a falar em línguas, orar a Deus, chorar na presença do Senhor. É um dia maravilhoso para isso. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso número 1. Todos encontraram? Se você não encontrou, você pode acompanhar aqui conosco. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui e vá para o leste, e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouquinho de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar, ele a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo. Vai e faça o que você disse, mas primeiro faça um pão com o que você tem e traga para mim. E depois prepare o resto para que você e seu filho, prepare o resto para você e para seu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disto, veja o que aconteceu. Muita gente se esquece dessa parte da história. Depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar meu filho? Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela, levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também essa viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço que restituas a vida a este menino. Foque no verso 22. O Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias entregou o menino, levou ao quarto até a casa, deu para a mãe dele
E aí disse: veja, o seu filho está vivo. Verso 24 para a gente encerrar. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Olhe para a pessoa que está do seu lado, segure por favor na mão desse crente que está aí do seu lado. Eu quero que você repita esse verso 24 comigo. Se for um homem, você fala homem de Deus. Se for mulher, você fala uma mulher de Deus. Repita assim comigo: agora eu sei que você é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Você pode aplaudir o Senhor, dar glória a Deus bem forte. O tema da minha mensagem de hoje no Janeiro Profético é: onde estão os Elias da nossa geração? Onde estão os profetas do Senhor da nossa geração? O capítulo número 17. Eu quero só fazer um pano de fundo para que você entenda o momento em que Deus levanta Elias, que não era um momento fácil. Elias é levantado para profetizar o Senhor no reino do norte. Não sei se vocês lembram, mas depois de Salomão morreu. O filho dele, Roboão, teve o reino dividido. Deus havia castigado a dinastia de Salomão, porque Salomão foi infiel, idólatra. Mas por amor a Davi, Deus disse: eu não vou tirar o reino no seu reinado, vou tirar no do seu filho. E assim foi. Roboão, filho de Salomão, perde mais da metade do seu reino. 10 tribos ficam ao norte, sendo governadas agora por um homem chamado Jeroboão I. Enquanto Roboão e a dinastia de Davi ficam ao sul. Isso acontece no primeiro livro de Reis, a partir do capítulo número 9, capítulo 10. Capítulo 12, o reino está dividido. A partir de agora, quando você for ler a Bíblia, você tem que ter noção que nós temos reis e profetas do norte e reis e profetas do sul. Por isso que muita gente, quando vai ler a Bíblia, se confunde, que às vezes não consegue sintonizar qual é o rei, qual é o profeta, e mistura tudo. Esse profeta aqui é levantado ao norte. E por que é importante a gente entender isso? Todos os reis do norte, nenhum prestou. Era tudo ruim, um indo de mal a pior. Começou com Jeroboão I. Deus levantou Jeroboão e disse: eu vou honrar você, eu vou fazer você grande, eu vou tirar você de trás do povo, igual ele disse com Davi, e vou te honrar, vou lhe tornar rei, vou fazer da sua família uma família real. Só que Jeroboão, quando se tornou rei, deixou de confiar no Senhor. Por quê, pastor Gabriel? Ele fez uma manobra política religiosa. O povo de Israel sempre foi adorador por natureza, e às vezes idólatra por natureza. Ele pensou: eu estou aqui no meu reino do norte, na hora que esse povo for lá para Jerusalém adorar a Deus no templo, eles não voltam. Roboão não vai deixar eles voltar. Pensa comigo para ficar mais claro, que a norte e nordeste eram independentes do sul e sudeste, só que o templo ficava lá. E o que é que ele pensou? Se o povo sair daqui do norte e for para o sul para adorar, quando chegar lá, o rei não vai deixar ele voltar e eu vou perder meus súditos. E ele teve uma brilhante ideia. O que é que ele pensou? Politicamente foi genial, mas condenou Israel do norte para sempre. Ele disse: eu vou construir 2 templos, 2 bezerros de ouro, vou fundar minha própria religião, vou levantar meus próprios sacerdotes, e aí o povo vai adorar aqui. Ninguém vai precisar ir em Jerusalém adorar. Por isso que a mulher samaritana disse para Jesus: os nossos pais disseram que é aqui nesse monte que nós devemos adorar, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém. Quem é que está certo? Aí Jesus fala para a mulher: vai chegar uma hora, essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas vamos lá. Jeroboão é terrível, e por ter sido terrível, Deus condena a dinastia de Jeroboão. Jeroboão reina 22 anos. O filho dele, Nadab, assume. Nadab, ao assumir, reina 2 anos e é assassinado. No lugar de Nadab ser assassinado, o assassino se torna rei. E aqui entra a segunda dinastia, que é a dinastia de Baasa. Baasa reina 24 anos. Quando ele morre, o filho dele, Elá, assume, que governa mais 2 anos e é assassinado. O assassino não vai para a cadeia, o assassino se torna rei. E agora nós temos o próximo assassino como rei, que é Zinri.
E Zinri governa por incríveis 7 dias. Reinou no domingo, quando foi no outro domingo ele estava morto. Deixa eu só abrir um parênteses. Não adianta ser capitão de um barco que está naufragando. Isso aqui não aconteceu somente na vida de Zinri, não. Deixa eu só falar um negócio para você. Teve um cara na Bíblia que ele quase que cai porque ele estava olhando para a prosperidade do ímpio. Às vezes a gente olha para as pessoas que estão enriquecendo e prosperando. Não se preocupe, é igual o reinado de Zinri, 7 dias. Os grandes e os poderosos que enriquecem de maneira ilícita, não se preocupe, não é o juiz da terra que julga, é o juiz do mais alto céu. O Brasil não está sendo julgado pela justiça da terra, ele vai ser julgado pela justiça do céu. Eu estou me apegando nessa promessa, não sei você. Zinri reina por 7 dias. Só que Zinri no outro domingo é assassinado, porque o pessoal diz assim: ele conspirou e matou o rei, vamos matar ele. E aí vem a dinastia de Onri, que lá no primeiro livro de Reis, capítulo 16, 1 Reis 16, verso 25, diz assim: Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, fez pior do que todos os reis que vieram antes dele. Muito pior do que todos que vieram antes dele. Ele governa por 12 anos. Onri é o cara que transforma Samaria. Ele compra Samaria e faz de Samaria a base do reino do norte, a capital. Ele cria a Brasília do norte, né? Samaria se torna a capital do país e constitui lá os seus adoradores. Quando Onri morre, surge um rei que é muito famoso por sua maldade. Quem, pastor Gabriel? Acabe. E a Bíblia diz: Onri já era mau. Só que Acabe, quando assume, disse: eu vou mostrar o que é ser ruim de verdade. Eles não viram gente ruim não, eles vão ver agora. Se Paim foi ruim, mais ruim vai ser eu 10 vezes. A Bíblia diz, olha só o que a Bíblia diz. No primeiro livro dos Reis, capítulo 16, verso 30. 1 Reis 16 e 30. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Acabe foi mais longe. E ele tomou por mulher quem, igreja? Tomou por mulher quem, igreja? Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Foi, serviu Baal e adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que os Sidônios haviam construído. E foi, serviu Baal em Samaria, que tinha edificado em Samaria, me perdoe. Verso 33. Acabe fez também um poste da deusa Ácera, de maneira que cometeu abominações para irritar o Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Acabe, pior do que reinar, casa-se com a pior mulher do mundo. O pior homem do mundo se casa com a pior mulher do mundo. Ele se casa com quem? Com uma mulher chamada Jezabel, filha do rei dos Sidônios. Jezabel era assassina, feiticeira e mandona. Eu não sei o que os irmãos se escandalizaram mais, com assassina, feiticeira ou com mandona. O pobre do Acabe era só um fantochezinho dela. A mulher mandava e desmandava no reino. Jezabel inicia em Israel uma caçada aos homens de Deus. No primeiro livro de Reis, capítulo 18, diz que Jezabel, ela coloca a cabeça de crente a prêmio. Ela tinha uma missão: exterminar os profetas do Senhor. Qual era a missão de Jezabel, pastor Gabriel? Exterminar os profetas do Senhor. Ela não queria ninguém que adorasse ao Deus verdadeiro. Ela queria só adoradores de Baal. Aleluia. Glória a Deus. Essa era a missão de Jezabel. E o que acontece? Jezabel, por cometer essas atrocidades, ela instaura junto com Acabe a maior crise moral, espiritual e política da história de Israel. Agora pense comigo, estava tudo ruim. Não podia ser crente, como o nosso querido Jorge Henrique cantou. Quem fosse crente ia ser morto. Não podia ir contra o governo, porque quem fosse contra o governo era morto. Não podia ter princípios morais, porque quem os tivesse era morto.
Nesse cenário onde todo mundo estava condenado à morte, onde todo mundo estava sendo ameaçado, quem é que Deus levanta? Deus poderia levantar um rei, Deus poderia levantar um guerreiro, Deus poderia levantar um exército, Deus poderia levantar um partido político, Deus poderia fazer muita coisa. Mas quem é que Deus levanta? Deus levanta um profeta, Deus levanta Elias. Para combater um governo corrupto, imoral e idólatra, Deus não levantou um partido, Deus levantou um homem, e esse homem era Elias. Onde estão os Elias desta geração? Qualquer um de nós, para destruir Acabe, a gente dizia, não, 4 tanques de guerra ao Trump, dava tudo certo, no instante se acabava. Mas Deus não contou com os tanques de guerra da terra. Deus levantou um tanque de guerra lá de Tisbé, chamado Elias. Interessante saber que quando as coisas estão ruins, Deus levanta homens e mulheres, olha só. Cutuca quem está do seu lado e diga, quando tudo está ruim. Não, está muito baixo, gente. Você não lembra do clamor que a gente acabou de fazer, não? Diga para esse irmão, quando tudo está ruim, é o melhor cenário. Não, olha para cá. Quando tudo está ruim, é o melhor cenário. Porque aí é o momento onde Deus levanta os homens e as mulheres dele na terra. Os profetas de Deus são levantados em tempos difíceis. Israel vivia o pior cativeiro de sua história, 400 anos de cativeiro. Lá do meio das tribos, da tribo de Levi, quando era para matar todos os meninos, um choro de menino nasceu. Miriam olhou e disse, é menina? Aí a mãe disse, não, é um menino. Miriam olhou e disse, a gente vai ter que se desfazer dessa criança. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo número 2, que Moisés era bonito aos olhos. Mas aí você olha e diz, pastor, toda mãe acha a criança bonita, né? Toda mãe tem aquele complexo, tchuc-tchuc, isso é como a linda da mamãe. E até parece isso mesmo, mas quando a gente olha lá no livro de Atos, capítulo número 7, o discurso de Estevão, Estevão diz que Moisés era belo aos olhos do Senhor. Eu não sei dizer para você que processo foi, mas quando aquela mulher pegou aquele pequeno bebê que o viu, algo no coração dela falou, esta criança vai ser levantada para libertar todo o povo dessa escravidão. Quando as coisas estão ruins, Deus levanta profetas. Quando Deus quer mandar chuva, Deus não manda chuva, Deus levanta profeta. Quando o inimigo está governando, Deus não manda alguém para bater o inimigo, Deus levanta um profeta. Segura na mão do crente que está do seu lado e diga, Deus, vamos lá meu irmão, em nome de Jesus, diga, Deus te trouxe no janeiro profético para te levantar como o profeta desta geração. Onde estão os Elias desta geração? Todos os grandes complexos industriais, eu quase me formei em mecânica industrial pelo IFRN, foi um trisquinho, faltou só Deus querer. Testemunho para outro dia. Mas eu aprendi que todos os complexos industriais, fábricas, grandes construções, hidrelétricas, eles têm um corpo de trabalhadores e operários que só são acionados quando alguma coisa dá errado. Corpo de bombeiro, primeiros socorros. O meu cunhado, que é casado com a irmã de Isla, ele trabalha na Chesf, Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Várias vezes que eu estou lá conversando com ele, na casa dele ou lá em casa, ele diz para mim que está sobre aviso. Ele está trabalhando e não está. Ele é um técnico lá em eletricidade, não sei dizer qual é, mas se der alguma coisa, um bode, lá na base elétrica, ele tem que correr e ir para lá resolver. O único trabalho é esse, quando ele está de sobreaviso. Ou seja, ele está trabalhando e não está. As grandes indústrias têm esse corpo de pessoas, operários que ficam de sobreaviso, aguardando se alguma coisa sair da linha, algum desvio, algum erro. Deixa eu dizer uma coisa para você, no reino de Deus também tem essas pessoas.
O reino de Deus, por ser grande e extraordinário, também tem esse grupo de crentes, de servos de Deus, que estão escondidos no meio da multidão. Mas quando alguma coisa dá errado, Deus diz: vai lá, meu filho, eu estou lhe dando uma palavra. Deus tem os seus profetas. Talvez você ainda não tenha sido revelado, porque Deus está esperando a hora certa de trazer o seu nome. Foi assim com Elias. Eles eram especializados a corrigir falhas, encontrar possíveis causas de desastres. Elias, Jeremias, Malaquias. Essas pessoas estão escondidas nos bastidores da igreja. Está no canto. De repente vem baixa autoridade do Senhor. Aqui e acolá viraliza na internet. Não sei se vocês veem, mas aqui e acolá aparece no Instagram, no TikTok, no YouTube. Está tendo um culto normal. De repente vem uma pessoa marchando e uma palavra de exortação. Quem é? Ninguém sabe. De onde essa pessoa vem? Não sei. Mas geralmente esses profetas vêm para testificar quando alguma coisa está errada. Esse é Elias do anonimato. Pastor Gabriel, quem foi Elias? A única informação que nós temos a respeito dele é o que está no capítulo 17, no verso 1. Elias o tisbita, dos moradores de Gileade. Tem gente que pensa que esse nome tisbita, é da sua família, mas não é. Era uma região montanhosa próxima a Gileade. Hoje é a Jordânia. Elias surge. E a única coisa que a gente sabe dele é que ele vem dessa região dos moradores de Gileade. Ele não vem de uma região conhecida. Se você procurar no mapa, não vai achar. Elias não vem de uma família conhecida. Elias não vem de uma linhagem sacerdotal. Elias não vem de uma linhagem de profeta. Elias não é formado em nenhuma escola de profeta. Elias aparece. Agora eu quero que você preste muita atenção nisso, por favor. Elias não vem de um lugar conhecido. Elias não vem de uma família conhecida. Elias não tinha pai profeta nem pai sacerdote. Mas Elias tinha uma coisa: ele tinha Deus na vida dele. Pastor Gabriel, o que é que você está querendo dizer com isso? A primeira coisa que eu quero trazer para vocês hoje de ensinamento é: os Elias de Deus estão escondidos em lugares secretos. Os Elias de Deus não estão nas vitrines. Os Elias de Deus não estão nas fachadas. Os Elias de Deus não estão nas portas das lojas. Esses dias eu estava aconselhando um jovem desesperado para namorar. Aleluia. Tem algum jovem aqui desesperado para namorar? Ninguém se identificou, graças a Deus. E eu falando para ele, a Bíblia diz que uma mulher virtuosa, o valor dela excede o de muitas joias, de rubis. Ou seja, a Bíblia diz que é um tesouro. Quem encontra uma mulher valorosa encontra mais do que um tesouro, né? E eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já foi na Renner, na Riachuelo, na C&A, lá no Burger King, e de repente encontrou um diamante na fachada dessas lojas? Sim ou não? Você está lá na fachada da loja e tem lá Sale, tesouro escondido, oferta 70% off, 90% off, compre uma, leve 7. Você olha para aquele negócio e você diz: rapaz, tem como um negócio desse prestar não? Tesouros escondidos e riquezas encobertas não estão na vista. Pastor, por que está difícil encontrar? É porque é um tesouro escondido e uma riqueza encoberta. Seria impossível achar se não tivesse uma pessoa que o conhecesse. A Bíblia diz que o Senhor dá aos seus os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia. Os profetas estão nesses lugares secretos. Ele é um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido, mas levantado por Deus. Teve um profeta da Bíblia que diz: eu não sou profeta, não sou filho de profeta, eu sou um boiadeiro, plantador de sicômoros, mas o Deus de Israel me ordenou profetizar, então eu vou profetizar. Esse negócio de amizade, de influência, esse negócio de arrumadinho, esse negócio de indicação, não existe cargo comissionado no reino de Deus.
a chegar lá no pastor Chico Chaga. Pastor, bota eu na rádio e TV Pão da Vida. Tá aqui as recomendações. Tem não, irmão. No reino de Deus, na noiva de Cristo, quem manda é Ele. Foi assim com Elias. Do nada esse homem aparece. Sabe por que Deus faz assim? Sabe por que Deus faz dessa forma? É porque no reino de Deus, Deus não precisa de estrelas para fazer a obra dele. Deixa eu falar de novo. Deus não precisa de estrelas para fazer a obra dele. Eu vou falar de novo. Deus não precisa de estrelas para fazer a obra dele. Deus não precisa de figurão, de estrela, A igreja evangélica tem uma chaga pecaminosa. Ela transforma seus homens e mulheres de Deus em ídolos. A igreja evangélica tem uma abominação dentro dela. A igreja católica tem santos de barro, a gente tem santos de carne e osso. A igreja, nós atiramos pedras nos católicos e diz: idólatras, pedem para Maria rogar a Jesus. Mas nós chegamos e disse: santo homem de Deus, rogue a Jesus por mim. Bota a mão aqui na minha cabeça. Deus está dizendo para você que Ele quer fazer um milagre na sua vida. 1 Timóteo capítulo 2 verso 5 diz: há um só intercessor entre Deus e os homens. Quem, pastor? Jesus Cristo, o homem, Filho de Deus. Nós temos o péssimo hábito de idolatrar os pregadores, idolatrar os cantores, idolatrar os grandes. Mas sabe por que Deus levanta Elias? Porque o nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. Na constelação do reino de Deus, a única estrela que brilha é o Senhor. Aleluia, aleluia. Quando aquela estrela brilha, a igreja fica iluminada. Quando aquela estrela brilha, a igreja fica avivada. Quando Ele rompe em sol da justiça, todos nós somos iluminados. Quem está comigo diz amém. Elias sai do anonimato e vai ao palácio pregar a Acabe. A primeira pregação de Elias foi num palácio. Alguns pregadores que estão aqui poderiam sentir inveja de Elias. A minha primeira pregação foi para 4 pessoas. Eu preguei para pai, para mãe, para o pastor Florencio e para a irmã Rita, num carro de som lá na Estrada da Raiz. Bem gordinho, obrigado por lembrar, irmã. Foi a pregação mais rápida da história do Evangelho. Era uma quinta-feira, eu lembro como se fosse hoje. Eu mandei mensagem para pai e disse: pai, quero pregar. Ele disse: como assim, meu filho? Eu boto para pregar no culto hoje, lá na irmã Rita. Mas tem um problema. O quê? Me deu uma palavra para eu pregar também. Aí ele pegou e me deu Mateus 11:28. Pastor Florencio estava dirigindo o culto. Me disse: o irmão Gabrielzinho vai dar uma palavra. Eu fui lá cheio de marra, com a Bíblia debaixo do braço. Abri a Bíblia. Saúde, amados irmãos, com a paz do Senhor. Eu quero ler Mateus 20:28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Fechei a Bíblia e fui embora. Entreguei o microfone ao pastor. Quando terminou o culto, eu cheguei para pai e disse: o senhor ouviu minha pregação? Aí pai olhou para mim, não sei se ele vai lembrar. Ele disse: se você fala mais ligeiro, não dá até nem tempo de eu ver. Eu falei: amém, quinta-feira que vem quero pregar de novo. Elias sai do anonimato e comparece diante do palácio de Acabe. Qual é a mensagem que Elias traz? Ele diz uma palavra de juízo. Existem 2 coisas que tem dentro muito na igreja. Tem muito dentro da igreja. Profetas que profetizam visões do passado, né? Eles não são profetas que revelam o futuro, eles revelam o passado. Porque a voz que fala ao coração deles não é o Espírito Santo, é as fofocas. Tá ligado? Vocês estão ligados, né? Chega e diz: oi, Deus me revelou. Foi nada, foi a vizinha dela. E profeta que só quer profetizar bonança. Profeta que quer chegar e vai dizer: vai dar certo. Profeta que quer chegar e vai dizer: olha, você vai vencer. Profeta que quer chegar e vai dizer: olha, continue e tal, você está indo bem.
A primeira mensagem de Elias é: segundo a minha palavra. Ele prega no palácio de Acabe. Ele diz: segundo a minha palavra, não vai haver chuva nem orvalho. Pastor, que doideira. Por que chuva e orvalho? A chuva cai esporadicamente, o orvalho cai na noite. Ele disse: será uma seca como nunca vista antes, Acabe. Essa é a palavra de Elias, uma palavra de juízo, né? Interessante, por que Deus faz isso? Por que Deus manda essa seca? Porque Acabe era devoto de um Deus chamado Baal. Baal era conhecido como o Deus da prosperidade, das colheitas e da chuva. E todas as vezes que em Israel alguém tinha alguma colheita, alguém tinha alguma coisa, chegava e dizia: obrigado, Baal, porque o Senhor mandou a chuva e aí ficou tudo bem. Deus manda Elias para envergonhar Baal. Deus faz assim. Moisés comparece na corte de Faraó, envergonha o Nilo. Cada praga do Egito era um deus do Egito que Deus estava envergonhando. As rãs, as colheitas, os sapos. O próprio Faraó, quando Deus mata o seu primogênito, Deus estava dizendo no livro de Êxodo, no capítulo número 5 e no capítulo número 6: o Egito verá a minha mão poderosa. Segura na mão do crente que está do seu lado e diga assim: toda esta cidade. Não, vamos lá, vamos falar mais alto. Vamos lá, diga: toda esta cidade verá a mão poderosa. Vamos lá, a mão poderosa do Senhor na minha vida, na sua casa, na sua família. Não é prudente o crente ser um matador de fantasma, matador de demônio e caçar demônio para expulsar. Agora também é contraditório manifestar um demônio, bater em retirada 10 crentes. A Bíblia diz, ó, escuta aqui: se teu inimigo ousar e vier contra ti em juízo, por 7 caminhos ele fugirá. Agora, o que acontece hoje, irmã? O que acontece hoje? Se teu inimigo ousar e vier contra ti em juízo, por 7 caminhos o crente fugirá. Pastor, é desse jeito. Tem medo, rapaz. Medo. Olha para a cara desse crente, vê se ele está em coragem de expulsar um demônio. Não, pastor, misericórdia. Eu vi aqui de cima, teve um que falou assim: Ave Maria, pastor, estou fora. Deus coloca Elias lá no palácio e desenvergonha Baal. Deus coloca Moisés lá na corte do Egito e desenvergonha Faraó. Primeiro livro de Samuel, a Bíblia mostra Deus envergonhando a Dagon. Capítulo número 5, verso de número 1 até o verso de número 4. Eles pegam a arca, coloca dentro do templo de Dagon. Pega a arca, coloca dentro do templo de Dagon. Pastor, quem era Dagon? Era o terrível Deus dos filisteus. O Deus metade homem, metade peixe e cobra. Daqui do peito para baixo era o meio peixe, meio cobra. Aí daqui para cima era homem, tem uma linguinha de cobra saindo da boca dele. É uma coisa assim abominável. E as mãozinhas. Botaram a arca lá. Ai, aí que boca quente. No outro dia, adivinha o que aconteceu? A estátua de Dagon caindo no chão. Os sacerdotes filisteus disseram: rapaz, bateu um vento aqui, caiu, foi tudo. Levanta essa estátua de novo. Levantaram a estátua. Ah, o pobre Dagon lá, o terrível Deus dos filisteus. Sabe o que acontece na outra noite? Quando eles vão lá de manhã, a cabeça de Dagon está cortada, suas mãos estão cortadas e a estátua está quebrada. O que é que Deus está dizendo? Deus não é Dagon, Deus não é Baal, Deus é o Deus de Israel. Você pode orar a todos os deuses, mas só vai ter um que vai responder, porque ele é o único que está vivo. Só um está vivo. É isso que acontece.
Deus envergonha Nisroque. No livro de Isaías, capítulo 37, Deus manda Senaqueribe voltar. Senaqueribe volta envergonhado, porque só um anjo matou 180 mil inimigos. Aí vai lá Senaqueribe de volta para a Síria. Quando ele chega diante da Síria, ele está lá adorando a Nisroque, o terrível Deus dos assírios. Enquanto ele está adorando a Nisroque, 2 filhos dele chegam. Um segura e o outro taca a espada. Morreu diante do Deus deles. Diante dos outros deuses, você morre. Mas todos aqueles que se prostram diante de Jesus recebem vida e vida em abundância. Curioso, porque no verso de número 2, Deus disse: saia daqui, verso 2 e 3, e vá para o leste, e esconda-se ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Aqui é uma transição. Ele estava num palácio e agora está no deserto. Para quem não sabe, o Querite é no meio do deserto. É um braçozinho, um filetezinho de água no meio do deserto. Irmão, olha para cá. Um dia Deus pode te levar aos palácios. Dê um glória a Deus por isso. Não, vou falar de novo. Um dia Deus pode te levar aos palácios. Mas no outro dia Deus pode te levar ao deserto. Interessante que o glória a Deus da segunda parte não foi tão forte. O mesmo Deus que leva Elias à corte do rei Acabe é o Deus que leva Elias ao deserto. O lugar que ninguém quer estar. O lugar que ninguém quer ficar. Seja bem sincero, só para a gente se identificar aqui dentro da igreja. Vê que está todo mundo no mesmo barco. Tem algum crente passando por algum deserto na sua vida? Só um sinal com a mão. Dá uma olhada assim para o lado para você ver que não está sozinho. Por que, pastor Gabriel, Deus leva Elias ao deserto? Eu descobri estudando a Bíblia que tem um lugar muito bom no deserto, chamado a faculdade do secreto. Quem aqui não tem nenhum diploma de faculdade? Dê só um sinal com a mão. Quem não tem nenhum diploma de faculdade? Quem aqui tem diploma de faculdade? Dê um sinal com a mão. Agora todo mundo dê um sinal com a mão, só para todo mundo ficar com a mão em pé. Você pode ter diploma da UFESA, você pode ter da UERN, você pode ter da Unip, você pode ter da Uninasal, você pode ter da Facene, outra. Sei não. UNP, boa. Unicesumar, Nassau, USP, UFRJ, USP não dá certo não. Você pode ter um diploma de qualquer faculdade, mas se você não tiver da faculdade do secreto, você está reprovado para Deus. Porque na faculdade do secreto, o reitor da universidade é Jeová. O diretor desta universidade é Jesus. E o professor titular é o Espírito Santo de Deus. Quais são as matérias, meu querido professor Romero? Quebra de orgulho. Primeira matéria da faculdade do secreto, que é lá no meio do deserto. Olha, interessante que essa faculdade não abre filial em canto nenhum. É só no deserto. Só no deserto. Primeira matéria é quebra de orgulho. Mas eu não já sou profeta. Profeta tem que quebrar orgulho também. Mas eu não já sou pastor. Pastor tem que quebrar orgulho também. Mas eu já sou crente da Pão da Vida há 10 anos. Você tem que quebrar esse orgulho também. É a primeira matéria. A segunda matéria, desenvolvimento avançado de caráter. Desenvolvimento de caráter. Terceira, fidelidade avançada. Quarta, ensino à dependência de Deus. Fora dessa faculdade, você come a hora que quer, você faz o que você quer, mas dentro dessa faculdade é só de manhã, tem maná lá do lado de fora. Você bebe água em todo canto fora dessa faculdade, mas nessa faculdade você só bebe a água que brota da rocha. Ensinar a depender de Deus. Que mais, pastor Gabriel? Meteorologia da nuvem e do fogo. Pastor, como assim? Hoje você coloca lá no jornal para ver a previsão do tempo, as notícias meteorológicas. Ele olha e diz: não, isso aqui vai ter 70% de chance de chuva. Na faculdade do deserto você aprende a interpretar a nuvem e o fogo. Um dia um pastor daqui da igreja, hoje ele é da Pão da Vida, chegou para mim e disse: pastor Gabriel, quais são os planos de expansão ministerial da igreja Pão da Vida? Ele falou tão bonito que eu fiquei com vergonha de responder, rapaz.
De que chique. Quais são os planos de avanço ministerial da Igreja Pão da Vida? Eu falei, irmão, debaixo da nuvem. Ele arregalou os olhos e disse, como assim? Eu falei, onde Deus mandar. Se Deus mandar a gente ir, a gente vai. Se Deus mandar parar, a gente para. Se Deus mandar a gente marchar, a gente marcha. Se Deus mandar a gente pular, a gente pula. Se Deus mandar a gente voar, a gente vai atrás de um avião. Ou se não tiver avião, a gente vai nas asas do Espírito Santo. Mas nós vai. É debaixo da nuvem, né? São as matérias que você aprende. Você aprende a matemática da provisão na faculdade do deserto. Quantos aqui já tiveram pouco e o pouco que tinha Deus? Você pode dar uma glória a Deus? Vou falar de novo. Quantos aqui tiveram pouco e o pouco não dava, mas no final Deus? Você pode dar uma glória a Deus? Matemática da provisão. 5 pão e 2 peixinhos alimenta 20 mil. Quantas pessoas estão aqui, fizeram o cálculo? Hoje não, que vocês estão tudo na vaca gorda, vocês não estão nem aí mais para nada. Mas lá atrás, levantou o balanço patrimonial, menos 10. Olhou para a nega véia, nega dá não. Você já passou por uma situação dessa no seu casamento, na sua casa, na sua família? Que você foi fazer as contas e não dava? Quem já passou por isso? Mas no final não deu. Vou perguntar de novo, no final não deu. Deus não chegou. Não sabe, não tem explicação. Aí faz. Matemática da provisão. Não é assim que Deus faz? Vivendo milagres, descobrindo o fogo da sarça. Isso aqui eu vou pregar outro dia. Deus leva Elias para o deserto porque Deus estava mais interessado no caráter de Elias do que no carisma de Elias. Deus estava mais interessado na oração de Elias do que no carisma de Elias. Carisma é com as outras pessoas. Agora Deus disse, eu não chamei você para agradar o homem, eu chamei você para me agradar. Pode ser que servir a Deus leve você a desagradar muita gente. Mas onde estão os Elias dessa geração? Aleluia. Segundo ponto para a gente encerrar. Elias foi atendido. Tiago capítulo 5, verso 17, galera da mídia. Tiago 5 e 17. Não vou pedir para você ficar de pé agora, que o pastor Romero pediu para deixar vocês de pé só 10 minutos no final do culto. Tiago 5,17 diz assim: Elias era homem semelhante a nós. Vamos repetir isso todos juntos. Diga: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, vírgula. Vamos repetir de novo, todo mundo junto. Eu prometo que se vocês repetirem bem alto, bem bonito, eu termino a mensagem 10 minutos mais cedo. Eles não riram porque não acreditaram, amor. Vamos lá. 3, 2, 1. Elias. Segura aí. Semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas o que diferencia você de Elias? Aquela vírgula ali, ó. E orou. Essa vírgula separa tudo. Essa é a vírgula mais poderosa. Aquele "e" ali é o advérbio mais poderoso de todos. Sabe por quê? De adversidade. Contrário. Mas orou. Sabe por quê? 1 Samuel, capítulo número 1. Ana era estéril, vírgula, orou. Gênesis, capítulo número 21. Sara era estéril, mas Abraão orou. Rebeca era estéril, mas Isaac orou. Os filisteus se levantaram contra Davi quando souberam que ele havia sido ordenado rei, segundo Samuel capítulo 5, sobre todo Israel. A Bíblia diz: Davi consultou ao Senhor e orou. O que separa você de um profeta cheio de Deus? A oração. A oração é o maior abismo da igreja.
A oração é o que separa todas as coisas. Elias orou. E interessante dizer que aí fala, orou com fervor. Não foi uma oração qualquer. Foi uma oração convicta. Tem um livro muito bom, David Paul Yoshua, A Quarta Dimensão. Ele fala que o crente tem que orar até adquirir a substância. O que é substância, pastor Gabriel? É a convicção de que vai acontecer. Você ora, você ora, você ora, você ora, você ora, até ter certeza que tomou posse. Se você ora e quando se levanta continua ansioso, é porque orou pouco. Lá fora o povo diz, o que PEA e dinheiro não resolver é porque foi pouco. Aqui dentro a gente diz, o que oração não resolver é porque foi pouco. E orou. A oração de Elias mudou tudo. Elias é lembrado pela sua oração. Existem muitos homens poderosos segundo a carne, juízes segundo a carne, doutores segundo a carne, presidentes que esbanjam seu poder. O mundo se abalou porque o Trump disse, eu vou botar uma ruma de tanque lá na Groenlândia. O mundo todo ficou abalado, porque o Trump foi lá e disse que invadia a Groenlândia. O Trump veio, chegou lá na Venezuela, pegou o Maduro. Maduro caiu, olha só, igual a planta. Pegou o Maduro, ninguém podia fazer nada, Romero, porque o Trump tem o maior exército do mundo. O homem tem as armas do mundo todinha, tem os tanques de guerra, tem o avião que ninguém vê, de repente, pum, acabou tudo. Esse é o homem poderoso segundo a carne. Mas um homem poderoso para Deus é um homem de oração. Tem um fato muito interessante na história da igreja. A Rainha Elizabeth, da Inglaterra e da Escócia, da Grã-Bretanha, Rainha Elizabeth, no século número 18, disse a seguinte frase: eu tenho mais medo das orações de John Wesley do que todo o exército da França armado. Vocês lembram de John Wesley, grande avivalista, profeta, servo do Senhor? Ela disse, eu tenho mais medo desse homem de joelho dobrado, desse homem orando, do que vindo Napoleão com todo o seu exército contra mim. Que boca quente. A oração dos crentes de hoje não assusta nem gripe. A oração de muitos de nós aqui, irmão, não bota para correr nem, meu Deus, nem o boleto da Telecabe, R$109. Nem o boleto da internet, rapaz, botar para correr. Quanto mais o da luz. O da luz já desespera. Olha aí, a irmã está dizendo, pastor, está correndo tudinho lá de casa. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Sabe por que a gente não ora desesperadamente? Porque a gente acha que não precisa. Deixa eu falar uma verdade dura, crua, mas eu creio que você veio no Janeiro Profeta, não foi para escutar enrolação de linguiça. Sabe por que não ora mais? Que acha que não precisa. Pregador no início do ministério, gente que está levando, iniciando a caminhada, vai levar a mensagem, é uma oração, é um clamor desesperado, falta infartar. Deus fala, Senhor, pelo amor de Deus. Queria acabar com a minha semana, falasse que eu ia pregar na igreja domingo. Acabava com a minha semana. Não ia mais para canto nenhum, era trancado dentro do quarto orando, Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Não deixa eu gaguejar, não deixa eu chamar Jesus de Genésio. Um pregador no início do seu ministério ora até Deus falar. Quando ele acha que aprende a pregar, ele prega desesperadamente até a igreja falar com ele. No início ora até Deus falar, mas depois que acha que já sabe, ele fala até a igreja falar. Você tem que esperar a resposta de Deus para a sua vida, do Senhor. Se o próprio Jesus só iniciou o seu ministério depois que foi cheio e ungido pelo Espírito Santo, por que a gente está iniciando nossos dias sem a unção do Espírito na nossa vida? Nem Jesus ousou iniciar o seu trabalho sem ser antes ungido pelo Espírito. Os Elias dessa geração precisam aprender a buscar unção. Quem está comigo diz amém. Estou encerrando, gente.
Se a igreja do Senhor tivesse tantos intercessores, gente de oração, quanto ela tem de pregador, pastor, músico, cantor, em um ano a gente estava vivendo avivamento. Se tivesse crente de oração, igual tem de amostrado, diga misericórdia. Pode falar, diga misericórdia. Se tivesse crente de oração, de jejum, igual tem de caba amostrado, em um ano o Brasil estava todo ganho para Jesus. O que diferenciou Elias foi a oração. Somente a oração mantém aceso o fogo no coração do crente. Você tem que orar com tudo que você tem, até que Deus risque a palavra impossível do seu dicionário. Você tem que orar com tudo que você tem, até que Deus risque a palavra impossível do seu dicionário. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Deixa eu marcar aqui, Romero, 10 minutinhos. Eu quero contar um breve testemunho meu. Eu quebrei ano passado. Quebrei mesmo. Não financeiramente, não moralmente. Eu quebrei espiritualmente. Quando o Senhor, eu vou explicar para vocês. Quando o Senhor falou ao nosso coração que o tema era avivamento, comecei a orar ao Senhor, comecei a jejuar, comecei a buscar a Deus de uma maneira mais intensa, comecei a ler mais, orar mais, buscar mais. E o Senhor envolveu assim a minha vida com uma glória. Você sabe aquele negócio que eu estava chorando até pro passarinho, assoviando? Eu quebrei. Quem foi que falou que eu estava quebrado? Isla. Que eu não tinha me dado conta de como é que eu estava. Estava de um jeito que eu saía de casa, olhava para o sol, começava a chorar. Entrava dentro do carro, tocava qualquer louvor, eu começava a chorar. Chegava na igreja, os crentes tudo normal, adorando, em pé, com toda a vida mística, eu me jogava no chão, metia o pau a chorar, eu não conseguia me controlar, eu quebrei espiritualmente. Aí ela falou, amor, e disse, amor, seu lacrimejador quebrou. Eu falei, eu não sei, amor. Não sei. E eu fui orar, Deus, eu nunca fui assim, o que é que está acontecendo, Senhor? Eu sempre fui muito estudioso da palavra. Eu não falo isso com arrogância, não falo isso com orgulho, mas eu sempre estudei muito a Bíblia desde que eu aceitei Jesus. O chamado de Deus na minha vida eu sempre li, estudei muito. E eu sempre achava essas manifestações, essas paradas tal, meninice, tá ligado? Não, eu só preciso adorar a Deus aqui com a minha mãozinha levantada, tá de boa. Esse negócio de se jogar no chão, chorar, não tem nada a ver. Isso aí é crente menino que tá aprendendo. E eu sempre fui assim, muito difícil de chorar na presença de Deus. Até que o Senhor falou comigo, sabe por que seus olhos estão secos, Gabriel? Por quê? Porque o seu coração também está. Quanto mais eu orava, mais eu jejuava, mas Deus me mostrava o quão incrédulo eu estava, quão frio eu estava. E eu orando, buscando, e Deus me levando a esse lugar de quebrantamento. Isso é um momento de quebrantamento. O crente já experimentou uma fase dessa na sua vida. Quando você está quebrantado, a gente chama isso no evangeliquez de primeiro amor. E eu vivi um negócio extraordinário. Eu estava quebrado e eu disse, Deus, e aí? Aí Deus me disse a seguinte instrução. E é por isso que eu estou contando esse testemunho. As suas orações e a sua vida de intimidade comigo lhe levaram até aqui, a este momento. Mas esse seu estilo de vida não vai poder levar você adiante. Aonde eu quero lhe levar, você tem que descer mais. Você tem que buscar mais. Você tem que se humilhar mais. Um negócio assim que virou na minha cabeça. Sua vida com Deus lhe trouxe até este dia de hoje. Até este dia de janeiro de 2026. Mas essa vida normal que você está vivendo
Mas normal como, pastor? Eu leio, eu oro, eu digo, eu sei. Oração curta pode até socorrer na hora de dificuldade. Tem a oração mais curta da Bíblia, você sabe qual é? Está lá no Mar da Galileia, a oração mais curta da Bíblia. Senhor, socorre-me. Jesus salvando Pedro, a mais curta. Mas está na hora que Deus está falando para você: eu não quero mais orações curtas. Você não toma café com arruma de gente? Você não arruma mesa para receber convidados? Você depois do culto não chama a galera para jantar e joga papo fora? Manda mensagem, troca mensagem no Instagram, no direct, no WhatsApp, conversa com a galera. Deus está dizendo: eu quero que você tenha isso comigo. É sério, gente. Quer viver uma experiência sobrenatural? Minha rotina de vida agora tem sido pegar um cafezinho, entrar dentro do meu quarto e dizer: Jesus, eu queria lhe pedir, será que o senhor poderia tomar esse café comigo? Aqui na terra quem me serviu foi as meninas do call center que colocaram esse café, mas aí o senhor que ele serviu foi os anjos. Pastor, por que você está dizendo isso? Orações curtas podem nos servir de alguma forma, podem servir de socorros imediatos, mas para o avivamento a gente precisa de uma oração perseverante e quebrantada. Pastor, por que não rompeu? Por que não foi? Por que não avançou? Você está indo pelo mesmo caminho, e você só consegue chegar a lugares novos se pegar caminhos diferentes. É, rapaz. Sua vida espiritual está estagnada. Deus está dizendo: busca mais, Elias. Quem ora vive o poder de Deus. Eu sei de uma coisa: o mundo aí fora não está à procura de doutrina teológica. Ele não está nem aí. Quem está aí fora não está nem aí para saber quantos reis teve na Bíblia, o reino dividido, o reino junto. Não está nem aí para saber bibliologia, teontologia, paracletologia, soteriologia, homilética, hermenêutica, sua exegese. Está nem aí. Nem liga. Eles não querem mais definições do evangelho, não quer mais uma placa de igreja, não quer mais um ministério, não quer mais uma igreja evangélica. Sabe o que é que o mundo aí fora quer? Poder de Deus na terra. Agora deixa eu falar uma coisa para você, para a gente orar. A sua família está precisando de poder de Deus na terra. Às vezes a gente é pastor, a gente é meio incrédulo, Romero. Pastor incrédulo de vez em quando. A gente é cheio de fé para os outros, mas para nós. Davi, semana passada, não sei se foi domingo ou se foi segunda, não lembro qual foi o dia. Ele teve uma crise do nada e começou a vomitar e não parou. E eu fui buscar ele, meio aperreado. Estava minha tia aperreada, Raimunda que está aí, minha tia também estava aperreada. E o menino vomitando do nada. E Davi estava febril, estava tinindo de febre. Eu não falei para a mãe dele porque ela ficava desesperada. Eu botei a mãozinha na cabeça dele, o menino quente, rapaz, tinindo em febre. E eu falei: Senhor, eu dei Davi, tive uma ideia, ó. Olha só, eu pastor tive uma ideia extraordinária. Qual? Vou orar. Vai que dê certo, né? Davi, vamos orar, Davi? Ele: vamos, papai. Coloquei a mão dele, a mãozinha no coração dele, eu dirigindo aqui o carro com uma mão e a outra aqui. Eu comecei a orar. Espírito Santo de Deus, Tu és Deus de toda cura, Tu és Deus de poder, Tu és Deus que faz prodígios, sinais, maravilhas. O Senhor já me usou para curar câncer na vida de crente. O Senhor me usou para curar hérnia de disco na vida de crente. Mas eu oro agora, eu peço que o Teu sangue seja aspergido sobre essa criança e que toda enfermidade bata em retirada em nome de Jesus. O menino olhou, abriu os olhos para mim. Fui para a farmácia, comprei o remédio. Disse: Davi, fica aí deitadinho, que eu vou ali dentro correr a farmácia. Que eu pensava que ainda tem que dar o remédio a ele, porque ele estava dodói. Desci 2 minutinhos para pegar o remédio na farmácia. Quando eu voltei no carro, Davi estava dormindo. Eu disse: meu Deus, não deu tempo de dar o remédio. Olha, fui olhar a temperatura dele, irmão. O menino estava sem febre de nada. Eu falei: eita, meu Deus, essa oração é melhor que um bezetacil, Jesus. Tá doido, irmão. Baixou na hora. Não conheço um dipirona que faça efeito em 2 minutos.
Pastor, por que você está querendo dizer isso? Você quer viver o poder de Deus? É só você orar. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Pastor, qual é o sentido dessa palavra de hoje? Deus está dizendo: eu quero levantar uma geração. Eu quero levantar aquela geração que o povo procura para resolver problema. Quando falhar na justiça, quando falhar na medicina, quando falhar nos tribunais, quando falhar em todos os lugares, eles vão procurar os crentes de oração. Ó, que bênção! Eita Deus! Oxe! Quando eu era do mundo, eu procurava uma benzedeira para me benzer. Aí agora que a gente está querendo, vai procurar a oração. Feche seus olhos, ore comigo. Eu creio que o Senhor está levando você para um lugar de autoridade. Você crê nisso? Dê um glória a Deus. Esse janeiro profético não é para quem é do mundo. Esse janeiro profético é para quem é de Deus, que crê no poder do Senhor. Meu irmão, eu creio piamente que esse ano será ano de manifestação de poder de Deus na minha e na sua vida. Ore. Faça um teste agora. Esse teste você vai fazer agora e você vai contar um testemunho, bem provavelmente, que ou amanhã na vigília ou no domingo. Se você tiver deixado alguma causa em casa para resolver, seja o que for, algum parente seu que está enfermo, alguma pessoa que está precisando de oração, alguma causa, um dependente químico, um drogado, um pai para aceitar Jesus, faça uma oração agora. Eu creio que o Espírito Santo que está aqui nessa igreja está resolvendo coisas lá na sua casa agora, meu irmão. Feche seus olhos, ore comigo. Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Senhor, eu pude, da melhor forma que eu encontrei, levar essa palavra para a tua igreja. Mas agora, Senhor, eu passo a responsabilidade para o teu Espírito solidificar esse ensino no coração dos crentes. Senhor, eu creio que eu não vim aqui, Senhor, nesse culto, janeiro profético, dar só uma pregação. Eu creio, Senhor, que o Senhor está chamando esses crentes para um lugar mais profundo, para um lugar, Senhor, onde a palavra impossível não existe, para um lugar, Senhor, onde o vale de ossos secos tem que ouvir a voz do Senhor. Pai, eu quero lhe pedir agora, Senhor, começa a incomodar esses crentes que estão aqui, Senhor. Pai, eu não aceito, meu Deus, que essa igreja tenha vivido os melhores momentos de avivamento no passado. Senhor, eu não quero, Senhor, de maneira nenhuma abandonar o primeiro amor. Pelo contrário, eu quero que esse amor cresça em nossos corações. Senhor, nos leva mais profundo. Que o fogo arda, Senhor, no nosso coração. O fogo arderá sobre o altar. Oh Senhor Jesus, nós te oramos agora. Enche a nossa vida. Enche a nossa vida. Senhor, eu oro. Eu oro pela vida de oração dos crentes que estão aqui. Eu oro, Senhor Jesus. Teu fogo